Você não saiu, você não se desconectou, mas quando chega a época de eleição, você tem um projeto para trabalhar em cargos eletivos e você simplesmente poderia ficar na sua lá, tranquilão, curtindo nos seus empreendimentos, seguindo sua vida, continuando no crescimento econômico, para assumir essa posição. Você não se importa, as pessoas não, você já falou que sua mulher queria se separar. As pessoas próximas falam: você não é maluco, você simplesmente agora vai virar alvo para todo mundo, vai todo mundo te atacar. E você deve ter sofrido um pouco disso, viu? Porque eu acompanhei, chegavam algumas coisas para mim sobre você, assim, nesse nível, nada muito grandioso, assim. Ah, ele vai vender tudo, ele quer privatizar tudo, começa assim, começa pela cidade, até chegar na presidência eles vão privatizar tudo, e aí vem, é por isso que eu fiz a minha pergunta do deslocamento, do que as pessoas achavam que lá só tinha empresário e que a população carente que se ferrasse. Você, como é que é a sua posição, como foi encarar essa loucura diante da eleição de, tipo, eu saí da minha posição porque você então era anônimo e virou uma figura pública com um alvo na cabeça porque você fala coisas como, a gente precisa privatizar, em vez do governo estar entregando carta, vamos deixar na mão da iniciativa privada. Olha, assim, eu tenho um lema na minha vida que eu aprendi, né, com a experiência, que se você conseguir, né, isso vale assim para quem está começando a carreira principalmente, tudo, se você conseguir um ponto de equilíbrio entre fazer o que você gosta e ter a sua realização financeira é muito importante. Então eu acho que eu dei sorte na vida e consegui, né, fazer o que eu gosto e buscar a minha realização financeira. Então eu busco fazer coisas que me dão prazer. Esse negócio da política, ela foi acontecendo, conforme eu falei para vocês. Sim. Aconteceu e acabou que me gerou um grande prazer fazer a política como a gente faz, né? Conhecer tanta gente liberal nos bairros, tanta gente que aposta realmente numa política nova. Então, muita gente que é carente, que precisa. Então, a política, para mim, hoje, é uma forma de você levar um trabalho social, de você devolver para a sociedade um pouco daquilo que você ganhou, que você tem. Então, isso é imensamente prazeroso. Então, na hora que você bota na balança toda essa parte negativa que você falou, né, de pessoas começarem a lhe criticar, eu ouvi algumas coisas assim das mais absurdas, né, das pessoas que não lhe conhecem lá. Você tem que saber o que é pegar um ônibus e comer um PF, né? Aí quando você vai olhar lá no perfil da pessoa, uma jovem que devia ter, sei lá, seus 18, 19, 20 anos, né? Ainda não sabe nada da sua história e coloca um negócio desse. E eu respondi para ela educadamente: fulana, tal, cara, eu comecei a minha vida vendendo um almoço para poder comprar o jantar. Então eu sei o que é um PF, porque eu comi muitas vezes. Não só um PF, era um PF com suco e um nego bom. Né? Chamava nego bom, né? Aquele atum, nego bom, tal, que chamava. Então eu sei quanto custa. E o busão lotado, eu já peguei, foi muitos, né? Na minha vida, mas não tenho nenhuma vergonha de ser hoje uma pessoa bem-sucedida, porque eu cresci com o meu trabalho. Né? Tive ajuda, tive a felicidade de ter, principalmente minha avó, foi quem ajudou muito a custear o meu estudo e tudo, mas eu ralei muito, carreguei muita sacola pesada de cosmético vendendo porta a porta, né? E naquela época tinha um certo preconceito, quem vendia cosmético chamava de homossexual e tal, era muito pesado isso tudo, tal, mas meu pai era extremamente machista, inclusive, queria me matar porque eu estava vendendo cosmético e tudo tal. Então, eu vivi tudo isso e a pessoa não sabe. Então, mas na hora que você pega e coloca o peso disso, com o prazer que você tem hoje, com a possibilidade que você tem de poder fazer mais coisas por mais gente, aí pesa você continuar nessa vida pública. Uma das coisas que me dava mais prazer na época da iniciativa privada era formar gente, era pegar pessoas, né, que estavam ali começando do nada. Isso é uma cultura muito forte da Ambev, de muitas empresas da iniciativa privada, apostar em quem não tem experiência nenhuma e você formar aquele profissional. Então eu tinha um imenso prazer. Eu vi pessoas que moravam no meio do mangue em Salvador, quando eu trabalhei na operação de Salvador, e eu contratar aquela pessoa, começou como terceirizado, depois virou um repositor de vendas, depois virou um vendedor, um supervisor, e o cara mudou de vida. Ele mudou de vida para as futuras gerações. A condição de vida que ele deu para os filhos dele foi muito melhor do que a que ele teve, que foi também o que aconteceu comigo. Então, isso é extremamente prazeroso. Agora, tudo na vida tem os prós e os contras. Então, enquanto a política me permitir que eu tenha mais prazer
do que desprazer, a gente vai continuando e a gente vai buscando força nisso daí. E a minha família acabou que depois, ela apoiou porque ela viu as pessoas que eu estava envolvido, com quem é que eu estava saindo, quando eu saía para alguma coisa política, quem é que estava comigo? Sabe quem era meu assessor principal na época da campanha? Meu sobrinho, né? Então, assim, ninguém que trabalhou comigo durante a campanha foi remunerado, estava todo mundo pelo projeto. Não é um projeto de Carlos Medeiros, esse é um projeto de um grupo, né, de pessoas que acreditam, que estão aí, que estão fazendo realmente pela diferença que é. E para ninguém que estava ao meu lado, eu garanto para você, né, tinha a expectativa de a gente ganhando a eleição, e o cara estava com a vida tranquila porque ia mamar ali na teta da prefeitura. Até porque eu era muito claro, se alguém tivesse essa expectativa, ia brigar comigo depois. Porque não ia ter, nós não íamos fazer essas coisas que estavam lá. Então, quem estava com a gente era voluntário. Então, é prazer. Então, o recado, assim, o que eu tenho para dar de recado aí para você é isso. Se você fizer coisas que você tenha prazer, pô, você vai conseguir fazer muito melhor. Você já viu um médico bom que não gosta de sangue? Porra, se o cara tem pavor a sangue, o cara pode ser médico. Como é que o cara pode ser um bom pedreiro se ele não quer sujar a mão de cimento? Se ele tiver... Não tem, cara. Então você precisa ter prazer naquilo que você faz. E assim, e o prazer você descobre. Eu nunca imaginei que ia ter prazer fazendo política, mas, né, olha o aprendizado que a gente teve. Eu não estaria aqui, talvez, se não fosse a política. E estou aqui tendo a oportunidade de conhecer jovens empreendedores falando de política, né, que podem ajudar na construção de uma cidade melhor.